Há dias em que o silêncio da alma parece gritar mais alto do que qualquer palavra. Dias em que a solidão sufoca e a falta de direção faz com que cada passo pareça pesado demais. Nesses momentos, é comum perguntar: será que Deus ainda se lembra de mim? Será que existe um plano para a minha vida? Essas perguntas não são sinais de fraqueza, mas um reflexo do coração humano clamando por sentido. É exatamente nesse cenário que Jeremias 29:11 se torna uma luz. Quando o povo de Israel estava exilado, vivendo em terras estrangeiras, cercado de incertezas e sem saber o que viria pela frente, Deus levantou sua voz e declarou: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Essa não foi apenas uma promessa distante, foi uma resposta direta à dor de um povo que se sentia esquecido. Essa mesma palavra ecoa hoje para você. Não importa o quanto se sinta perdido ou sem rumo, Deus continua escrevendo a sua história. O que parece um beco sem saída pode ser, na verdade, o ponto de partida para algo muito maior. O que você chama de desespero, Ele chama de oportunidade para revelar seu cuidado. Jeremias 29:11. Não é uma frase de consolo barato, é um chamado para acreditar que existe um futuro preparado com amor e propósito. O que você precisa agora não é entender todos os detalhes, mas confiar que existe um autor que já escreveu o final. Sua vida não é fruto do acaso. Há um plano de paz e não de destruição, um caminho que vai além do que você enxerga hoje. E é sobre essa promessa que vamos mergulhar juntos, descobrindo como ela pode transformar não apenas seu amanhã, mas a forma como você encara o presente. Para compreender a força de Jeremias 29:11, é preciso lembrar o contexto em que ele foi escrito. O povo de Israel vivia um dos momentos mais sombrios de sua história. Eles estavam em exílio na Babilônia, longe da sua terra, do templo e de tudo aquilo que representava identidade e segurança. O sentimento era de perda total, como se o futuro tivesse sido arrancado de suas mãos. Era uma geração marcada pela dor da separação, pela saudade e pela incerteza de quando ou se voltariam a ter esperança. Foi exatamente nesse ambiente de desolação que Deus levantou sua voz. E ele não disse apenas: aguardem, tudo vai passar. Ele declarou: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. É como se o Senhor estivesse respondendo diretamente à angústia coletiva, lembrando que mesmo no meio da aparente derrota, existia um plano maior em andamento. O exílio não era o fim da história, era parte de um processo onde Deus ainda estava presente e ativo. Essa cena nos ensina algo poderoso. Não é apenas quando tudo vai bem que Deus fala, mas muitas vezes é no meio do caos que sua palavra se torna mais clara. O exílio pode simbolizar para nós aqueles períodos de vida em que nada parece fazer sentido. Momentos de perdas, crises, portas fechadas. Mas assim como Israel ouviu a promessa, também hoje podemos ouvir: eu tenho pensamentos de paz para você. Essa perspectiva muda completamente a forma como encaramos nossas próprias lutas. Se até no cativeiro havia promessa, também no seu momento de dor existe uma voz do céu declarando que o futuro não está perdido. O cenário pode ser de exílio, mas a promessa continua intacta. Uma das maiores estratégias do inimigo em tempos de dificuldade é nos fazer acreditar que estamos completamente sozinhos. Quando as coisas fogem do controle, quando os planos desmoronam, a sensação é de abandono. É como se a vida gritasse: você foi esquecido. Essa mentira é poderosa porque alimenta a desesperança, rouba a fé e nos paralisa diante do futuro. Mas Jeremias 29:11 desmonta essa narrativa.
Deus fala a um povo exilado que se sentia esquecido em uma terra estranha e afirma: "Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito." Essa frase revela que, mesmo quando não sentimos a presença divina, Ele continua consciente de cada detalhe da nossa história. O silêncio de Deus não é ausência. A falta de respostas imediatas não significa abandono. Na solidão, costumamos olhar apenas para as circunstâncias. Vemos portas fechadas, relacionamentos partidos, oportunidades perdidas. Mas Deus nos convida a olhar além, a perceber que existe um plano maior em andamento. A promessa de Jeremias é a prova de que a solidão não é o fim, é apenas uma estação em que aprendemos a confiar no cuidado invisível do Senhor. Quando entendemos isso, a solidão perde o poder de nos aprisionar. O que parecia vazio se transforma em espaço de intimidade com Deus. O que parecia silêncio se torna o palco onde sua voz ecoa com mais clareza. Jeremias 29:11 nos ensina que nunca estamos realmente sozinhos. Podemos até sentir a ausência, mas a verdade é que a mão de Deus continua sobre nós, guiando cada passo com amor. Esperança, muitas vezes, é confundida com otimismo humano. É comum ouvir frases como "vai dar tudo certo" ou "o tempo cura tudo", mas essas expressões não sustentam quando a vida realmente desmorona. O otimismo se baseia em possibilidades, enquanto a esperança bíblica se apoia em promessas. Jeremias 29:11 não fala de uma expectativa vaga, mas de uma certeza fundamentada no caráter de Deus. A diferença é crucial. O otimismo olha para as circunstâncias e tenta enxergar nelas algum ponto positivo. Já a esperança verdadeira olha para Deus e confia que, mesmo quando as circunstâncias são totalmente negativas, Ele continua sendo fiel. É essa confiança que transforma o coração em meio ao caos. A esperança bíblica não depende do que vemos, mas de quem cremos. Quando Deus disse ao povo exilado que tinha pensamentos de paz e não de mal, Ele não estava negando a realidade dura do cativeiro. Ele estava mostrando que acima daquela realidade existia uma verdade maior. A história não terminaria ali. Essa esperança não era um escape emocional, mas uma âncora para suportar o presente e acreditar no futuro. Esse mesmo princípio se aplica à sua vida hoje. A esperança verdadeira não está em circunstâncias favoráveis, mas na fidelidade do Deus que prometeu. Ela nos mantém de pé quando tudo parece ruir. Ela é a luz que atravessa a escuridão, mostrando que há um amanhã preparado por aquele que nunca falha. Jeremias 29:11. Não é apenas um versículo bonito, é a lembrança de que a esperança não decepciona quando está firmada no Senhor. Quando Deus declarou que tinha pensamentos de paz e não de mal, Ele estava falando a pessoas que viviam rodeadas de guerra, perda e confusão. Humanamente, aquilo parecia um contrassenso. Como falar de paz em meio ao caos? Mas é exatamente aí que se revela a grandeza da promessa. A paz de Deus não depende da ausência de problemas, mas da presença do seu cuidado em cada detalhe. Planos de paz não significam uma vida sem lágrimas ou sem lutas. Significam uma vida guiada por um propósito maior, em que até as dores são usadas como parte do processo de crescimento. O caos pode até tentar roubar o equilíbrio, mas a promessa garante que nada escapa das mãos de Deus. Quando Ele diz que tem planos de paz, Ele afirma que, por mais turbulenta que seja a estrada, o destino final é sempre esperança e vida abundante. É por isso que a fé nos convida a enxergar além do imediato. Enquanto o povo via cativeiro, Deus já enxergava a restauração. Enquanto você talvez veja apenas portas fechadas, Deus já está preparando novos caminhos. O caos não é a palavra final, é apenas o
Cenário onde a promessa de paz será revelada de forma ainda mais poderosa. Confiar em planos de paz em meio ao caos é escolher acreditar que cada detalhe está sob controle divino. É descansar mesmo quando as ondas são fortes, porque sabemos que existe um timoneiro conduzindo o barco. Jeremias 29:11 nos lembra que a paz verdadeira não é a ausência de guerra, mas a certeza de que, no fim, a vitória pertence ao Senhor. O que mais angustia o coração humano é a incerteza sobre o amanhã. O futuro, com suas sombras e possibilidades desconhecidas, gera medo, ansiedade e insegurança. Mas em Jeremias 29:11, Deus faz uma promessa direta: para vos dar um futuro e uma esperança. Essa declaração não é apenas um consolo momentâneo, mas uma garantia de que o amanhã já está nas mãos dele. Quando pensamos no futuro, geralmente nos baseamos em circunstâncias visíveis. Planejamos conforme nossas forças, recursos e oportunidades. Mas Deus declara que o futuro não depende exclusivamente do que vemos ou temos, mas do que Ele já estabeleceu. Isso muda tudo, porque significa que a esperança não está presa ao nosso controle, mas à soberania de um Deus que nunca falha. Essa promessa não elimina desafios, mas garante que eles não terão poder de destruir o propósito maior. O futuro nas mãos de Deus é uma estrada pavimentada pela fidelidade. Pode haver curvas inesperadas, mas todas elas conduzem ao destino certo. Essa certeza nos liberta do medo que paralisa e nos dá coragem para viver o presente em confiança. Confiar que o Senhor tem preparado um futuro é como caminhar à noite com a segurança de que, ainda que não vejamos a estrada inteira, a luz suficiente será dada a cada passo. Jeremias 29:11 nos lembra que não estamos à deriva. Existe um plano divino em movimento e nele não há espaço para desesperança. O que nos aguarda não é um acaso incerto, mas um amanhã cuidado por aquele que já conhece o fim desde o começo. Em tempos de incerteza, a esperança deixa de ser apenas uma ideia bonita e se torna uma necessidade vital. Jeremias 29:11 aponta exatamente para isso. A esperança que não depende do que sentimos ou vemos, mas daquilo que Deus declarou. Quando a vida parece instável e os ventos contrários tentam nos derrubar, essa promessa age como uma âncora, mantendo-nos firmes e seguros, mesmo quando tudo ao redor se move. Uma âncora não impede o mar de se agitar, mas impede o barco de ser levado pelas ondas. Assim é a esperança em Cristo. Ela não nega a realidade das lutas, mas nos impede de sermos arrastados pelo desespero. Essa esperança não é uma construção humana, é fruto da palavra viva de Deus, que garante um futuro de paz. É isso que nos sustenta quando tudo parece instável. A grande diferença entre quem confia apenas em si e quem confia no Senhor é justamente essa âncora. Enquanto um vive sujeito às marés da vida, o outro permanece firme, sabendo que sua segurança está no caráter imutável de Deus. Jeremias 29:11 nos recorda que não precisamos viver à deriva. Temos uma esperança que é concreta, real e eterna. Quando você sentir que tudo está fora de controle, lembre-se, a esperança prometida por Deus é mais forte que as tempestades da vida. Essa é a âncora que mantém a alma estável, que alimenta a coragem para continuar e que nos lembra a cada dia que não estamos abandonados. Há sempre um futuro preparado pelo Senhor e é nele que a esperança se renova. Um dos maiores desafios da fé é lidar com o fato de que os planos de Deus nem sempre coincidem com os nossos. Muitas vezes projetamos caminhos, fazemos escolhas e desenhamos o futuro como acreditamos que deveria ser. E quando as coisas não saem como planejado, surge a frustração, a dúvida e até a sensação de abandono.
Mas Jeremias 29:11 nos lembra que os pensamentos do Senhor são de paz e não de mal, mesmo quando não conseguimos compreender o que Ele está fazendo. É preciso reconhecer que nossos planos são limitados. Enxergamos apenas fragmentos da vida, enquanto Deus vê o quadro completo. Aquilo que hoje parece atraso pode ser proteção. O que parece perda pode ser preparação. O que parece silêncio pode ser o processo de Deus alinhando tudo no tempo certo. Essa compreensão não elimina a dor da espera, mas nos dá a confiança de que Ele está no controle. Viver de acordo com Jeremias 29:11 é escolher confiar no plano superior de Deus, ainda que Ele contrarie nossas expectativas. É entregar o volante e aceitar que o caminho do Senhor, por mais misterioso que pareça, conduz sempre ao melhor destino. Essa postura exige humildade, mas gera liberdade. Quando deixamos de insistir que tudo precisa acontecer do nosso jeito, abrimos espaço para experimentar o sobrenatural. Jeremias 29:11 é o lembrete de que nossos planos podem falhar, mas os de Deus jamais. Jeremias 29:11 não foi dado como um atalho para escapar do sofrimento, mas como uma garantia de que, mesmo no processo, Deus continuaria presente. O povo de Israel teria de passar 70 anos no exílio antes da restauração, e essa espera parecia interminável. No entanto, a promessa de um futuro de paz era o lembrete de que Deus não havia se esquecido deles. Isso revela um princípio essencial. A presença de Deus não se manifesta apenas no resultado final, mas em cada passo da jornada. O processo pode ser longo, pode ser doloroso, mas nunca é solitário. Enquanto os israelitas choravam às margens dos rios da Babilônia, Deus estava ali. Enquanto eles enfrentavam a saudade e o peso da espera, o Senhor os sustentava com esperança. Da mesma forma, em nossa vida, muitas vezes queremos apenas o desfecho, a solução imediata, o milagre instantâneo. Mas Deus trabalha também na caminhada. Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos ensina a confiar nele de forma mais profunda. O processo, por mais difícil que seja, é parte do plano que nos conduz ao futuro de esperança prometido. Jeremias 29:11 nos convida a não desprezar a jornada. O exílio não era permanente e a sua dor também não será. O processo pode até parecer um desvio, mas na verdade é o caminho que Deus usa para nos levar ao cumprimento de suas promessas. O que você atravessa hoje não é um sinal de esquecimento, mas de que Ele está preparando algo maior. O exílio babilônico não foi apenas uma mudança geográfica, foi também uma crise de identidade para o povo de Israel. Eles haviam perdido sua terra, o templo, a rotina de adoração. Tudo o que antes lhes dava segurança parecia ter desaparecido. Nessa condição, a tentação era acreditar que não eram mais o povo amado de Deus. Mas Jeremias 29:11 surge como um lembrete poderoso. A identidade deles não estava perdida, porque ainda havia um futuro e uma esperança preparados pelo Senhor. Essa promessa redefine quem eles eram. Mesmo fora de casa, mesmo longe do templo, continuavam sendo alvo dos pensamentos de paz de Deus. Essa verdade é essencial para nós hoje. Quando enfrentamos perdas ou quando a vida foge ao controle, é comum questionar o nosso valor e até duvidar do amor divino. Mas Jeremias nos mostra que a nossa identidade não depende das circunstâncias, e sim da promessa daquele que nos chamou. A esperança de um futuro não apenas consola, mas devolve dignidade. Ela nos lembra que não somos definidos pelos erros do passado, pelas falhas cometidas ou pelas dores enfrentadas. Somos definidos pelos planos de Deus, que são sempre maiores e melhores que os nossos.
Essa certeza fortalece a autoestima espiritual e nos reposiciona diante da vida. Jeremias 29:11. Portanto, não é apenas uma mensagem sobre o amanhã, mas também sobre o hoje. É a lembrança de que nossa identidade está firmada no cuidado de Deus. E quando sabemos quem somos nele, enfrentamos o presente com coragem e o futuro com confiança. Jeremias 29:11 não foi escrito para ser apenas uma frase bonita, repetida em momentos de dificuldade. Foi entregue como um chamado profundo para confiar em Deus, mesmo quando nada faz sentido. O povo que recebeu essa promessa ainda teria que enfrentar anos de espera, mas a palavra de esperança era um convite para viver cada dia com fé, acreditando que o Senhor estava no controle. Confiar em Deus não significa ter todas as respostas, mas descansar no fato de que Ele já conhece o fim desde o princípio. É escolher entregar a ansiedade do amanhã e viver com a certeza de que cada detalhe está sendo conduzido pelas mãos certas. Esse tipo de confiança não elimina os desafios, mas transforma a forma como enfrentamos cada um deles. Quando você confia, a incerteza perde o poder de te paralisar. O medo não dita mais os seus passos e a solidão não determina mais sua identidade. A confiança é a chave que abre espaço para experimentar a paz, mesmo em meio à tormenta. Foi essa confiança que sustentou Israel no exílio e que pode sustentar você hoje. Jeremias 29:11 é um convite a essa postura. Acreditar no invisível, caminhar mesmo sem enxergar a estrada completa, escolher a paz em vez da aflição. Deus continua repetindo ao seu coração: tenho planos de paz para você. E cabe a você decidir se vai segurar nessa promessa ou se continuará preso ao medo. O convite está feito. A confiança é a resposta que transforma tudo.